programa de hoje eu tenho a alegria de receber a Augusta Cardoso. A Augusta, ela é formada em serviço social, tem pós-graduação em saúde pública, trabalhou durante 13 anos na área de saúde, também ministrou aulas em faculdade de serviço social. Hoje trabalha na Fundação Procon, já há 16 anos. E desde dezembro coordena o Núcleo Regional de São José dos Campos. Querida Augusta, bem-vinda. Como é que vai você? Boa noite, Ricardo. É uma alegria imensa estar aqui no programa com você e poder compartilhar aí com você, com os convidados e com a plateia e a população que está assistindo as informações que a gente vem acumulando aí ao longo desses 16 anos. Quer dizer, a nossa grande função é essa, né? Passar essa experiência para que as pessoas vão encontrando soluções para os seus problemas. Essa é a grande missão do Procon, né? É buscar aí este equilíbrio nas relações de consumo. E quando a gente fala de dívida, realmente a gente sabe o quanto isso angustia as pessoas e as famílias em consequência. Então é um prazer enorme estar aqui e eu agradeço a oportunidade de vir aqui prestar esse serviço. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, viu, querida? Ele é economista, professor de estatística e coordenador da NUPS, do NUPS, que é Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital, Universidade de Taubaté. É de São José dos Campos também, está aqui com a gente, já esteve em outra oportunidade. Laureano, bem-vindo. Como é que está a luta, meu querido? Tudo bem, agradecer mais uma vez o convite. Também fico muito honrado de estar aqui. Queria, se você me permitir, agradecer a Unital por ter me cedido, né, o tempo para eu vir aqui. E eu fiquei muito contente, realmente, a gente poder estar ajudando, ou pelo menos passando informações, já que uma pessoa com dia endividada, uma família endividada, isso é questão de qualidade de vida, né? Eu fico pensando, não deve ser fácil, a pessoa não dorme direito, não faz nada direito, endividado, né? Então, se a gente puder, um pouquinho que a gente possa colaborar, eu acho que eu já fico satisfeito, né? A gente tem esse prazer aí. Obrigado, viu, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Verônica, assim que já chegarem as perguntas, me avise. E nós recebemos também a Elaine Ribeiro, que é psicóloga organizacional. Eu gostaria muito de saber o que o psicólogo está fazendo aqui. A gente vai falar sobre dívida. Brincadeira, viu? Não, a gente está falando sobre dívida, mas eu fiquei pensando, antes de vir para o programa, eu digo, nossa, quantas questões não é ligadas à psicologia, ao consumo, a maneira como a pessoa se relaciona com aquilo que ela tem, a maneira como ela é consciente ou não de quem ela é, do valor que ela tem, do valor da vida. E eu imagino quantos problemas psicológicos em família, não é, e de ordem pessoal também surgem por alguém que não consegue administrar bem a sua própria vida. Na verdade, Ricardo, até uma boa noite, né? Antes de mais nada, a quem nos acompanha, né? E o excesso de compras a gente entende hoje como um problema e como uma doença, né? Sim, é tratado como uma doença, como um transtorno psiquiátrico. Essa doença tem nome? Tem. Oniomania é o nome dessa doença. Então, é a compulsão por compras. Então, é um problema, sim, que há 10 anos atrás, nos estudos de psicologia e psiquiatria, ele era bem menor. E com algumas facilidades de crédito e coisas que a gente vai conversar aí no decorrer do programa, ele foi se intensificando. Então, o que a gente percebe hoje é que muitas pessoas, inclusive, buscam tratamento. Assim como os alcoólicos anônimos, né? Existem os devedores anônimos. Oh, meu Deus! Sim, existem os jogadores e outras compulsões. E também isso, para você entender também o tamanho desse problema, né, nas famílias, na sociedade e para as pessoas como indivíduo mesmo. Muito obrigado. A Elaine já nos fez compreender bem direitinho a sua presença aqui e ela também está recebendo sua pergunta no seu próprio Twitter, que é @ElaineRibeiroSP. Você pode enviar suas perguntas direto para ela, pode enviar também direto para mim no @RicardoSarCN. Eu começo com a primeira pergunta aqui com o Laureano. A pergunta, ela veio aqui no Twitter, a Socorro Lima está perguntando: ô Laureano, vale a pena contrair empréstimo bancário para quitar contas menores e assim unificar as dívidas? Bom, depende, né? Aí, obviamente, dos juros. Então, tudo vai depender dos juros. Se você
pegar um dinheiro emprestado para poder pagar uma dívida e teus juros for menor, aí nesse caso vale a pena, tá certo? Agora, tem que tomar muito cuidado, né? Quer dizer, eu acho que o ideal seria você conseguir sair dessas dívidas sem fazer outro empréstimo. Por exemplo, se você se desfizer de um bem, né? Você tem um carro, por exemplo, Ricardo, um carro 2012 ou 2011. Você vende aquele carro, compra um 2007, 2008 mais velhinho, e com esse dinheiro você quitar as dívidas. Mas isso é só no momento. Depois, quando você tiver melhor, você poder acertar, você compra de novo o carro, né, um carro zero, percebe? Então, eu acho que, primeiramente, eu acho que é isso. Você tentar se desfazer de alguma coisa que você tenha para poder realmente quitar. Agora, se não tiver jeito, aí vai tentar um empréstimo consignado, por exemplo. Vamos supor que alguém tenha, o débito seja no cartão de crédito ou seja no cheque especial. Pegar um empréstimo consignado, nossa, é excelente. Quer dizer, você tem uns juros aí de 1,59, 1,90, você vai acabar com juros de 10% ao mês. Então, nesse caso, vale a pena. Ok, muito obrigado. Um abraço muito carinhoso para Bruno Cilião, que nos acompanha agora em Campo Grande. Aproveito para lembrar que terça-feira que vem tem programação especial na Canção Nova. Eu vou estar em Campo Grande, juntamente com a dupla Rinaldo e Samuel, na paróquia São José, a partir das 18 horas, numa linda noite de adoração com um tema. O tema da nossa noite de adoração será o milagre que a minha família precisa. Próxima terça-feira, dia 22, a partir das 18 horas, em Campo Grande. Um abraço para você desde já. Verônica me avisou que já tem perguntas. Para quem é, querida? Tem um comentário aqui do Rogério, né? Tipo, amei o tema do programa, muito bom. As dicas para melhorar a nossa finança. Também tem uma pergunta aqui dentro dessa pergunta que a Socorro fez. Tem a pergunta da Socorro. Você dirige para quem a pergunta? Acho que para o mesmo que respondeu, né? Vamos lá, Laureano. Então, também relacionado a empréstimos, vale a pena fazer empréstimos ou isso me complica ainda mais? Eu vou me endividar de novo? Empréstimo, eu sempre digo, você tem que comprar, tem que ser sempre à vista. Então, para que existe o empréstimo? O empréstimo é como uma situação de emergência que você necessita de algum bem. Por exemplo, você tem uma geladeira, minha geladeira pifou, não tem jeito, eu tenho que comprar a geladeira. Eu não tenho dinheiro, aí você vai fazer realmente pegar o empréstimo para comprar essa geladeira. Agora, fora isso, tudo que você estiver pegando empréstimo, você está pagando a mais. O juros está baixo. Não importa, você está pagando mais do que aquilo vale. Então, de maneira nenhuma, um empréstimo nunca é bom negócio. Agora, numa situação de emergência, aí você pode realmente fazer isso aí. Ok, muito obrigado. Uma pergunta para Elaine, Ricardo. Ok, vai em frente, por favor. Você sofre de oniomania, sim ou não? Veja, não trocando ideias. Então, ele quer saber quais os sinais? É oniomania, como que a gente se identifica, se sofre ou não, né? Que bom, obrigado. Eu agradeço muito a ele pela pergunta, porque seria a pergunta que eu faria a você. Ótimo. Quais são os sintomas que eu encontro em mim que diga que eu estou com meu nome? Oniomania. Eu estou aprendendo agora, muito prazer, Ricardo Sá. Como é o nome? Oniomania. Oniomania. Que sintomas são esses? Então, vamos lá. Você pode fazer algumas perguntas para identificar se você tem essa compulsão por comprar. Primeiro, você é uma pessoa que compra rápido e sem pensar? Sim ou não? Não. Não. Faz um teste comigo. Vamos fazer um teste com você. Ai, né? meu Deus. Você se sente pressionado quando você chega na loja e o vendedor, leva esse sapato, leva essa bolsa, mas leva também essa carteira, leva isso aqui? De jeito nenhum. Então ótimo, já está no caminho bom. Então. Mas essa pergunta você pode fazer que está em casa, então, se você tem essa necessidade. Porque às vezes a pessoa está lá e ela, na primeira pressão do comprador, ela cede. Eu fui para comprar o sapato preto, né? E aí ela fala, olha, eu não tenho preto, mas tenho branco, amarelo, azul, verde. Você ia gastar 50, você saiu de lá gastando 500. Né? Até para que você possa fazer a próxima pergunta, que é, você comprou algo de qualidade, de verdade? Algo que você precisava e que te satisfazia naquele momento e que era aquilo que você precisava? Né? O sim ou não também para isso? Sim. Né? Você comprou aquilo que você precisava e sem exagero? Então tem isso também. Às vezes você comprou
mas comprou a mais do que você necessitava. Então, por exemplo, compradores compulsivos, às vezes compram e enchem a geladeira de casa com o mesmo produto, a ponto de jogar coisas fora da geladeira que não tem necessidade. Tá barato, compra um caminhão, né? Como a gente brinca. Meu pai dizia, né? Quando o caminhão, como que é ponteiro de relógio está na promoção, a gente compra logo um caminhão, né? Então, assim, você não vai ter função nenhuma para aquilo. E às vezes você compra mais do que o necessário. Depois, você fez a compra num momento de tristeza, de perda, de insatisfação, ou seja, a sua compra ela veio para cobrir um buraco emocional? Às vezes sim. Você vai comprar, brigou com o namorado, eu vou lá gastar um pouquinho. Né? Você chega no shopping, você acaba de comprar. Cansado da vida, vou lá e me enche de compra. Então, assim, você não comprou de fato por uma necessidade. Você comprou para preencher um buraco ali, um vazio que você tinha naquele momento. Depois, você sai da loja e sai arrependido, sai com aquele monte de sacola, né, da loja, e aí cheguei na porta do shopping e falei, não devia ter comprado. É um sinal também de que você passou do limite. O que você comprou, você precisava de fato? Era necessário naquele momento? Então, sim ou não? Né? E depois, o que você comprou também te satisfaz? Ou, de fato, assim, eu queria mesmo era o sapato preto, mas eu não sei por que eu levei o rosa, o azul, o amarelo, o branco, o verde. Então, são coisas que vão te ajudar a identificar se você, de fato, compra por compulsão, ou seja, você compra por exagero. Às vezes você abre o armário e você vai ver lá um monte de peças de roupa e você abre, por exemplo, e fala, nossa, nada me satisfaz aqui no armário. Pessoas que compram, abrem o guarda-roupa e não vem nada. E às vezes nem usam. E não usa, às vezes dá sem usar. Né? A gente já viu casos, por exemplo, de pessoas que, às vezes a pessoa chega a falecer, tal, quando abre o armário tem um monte de peça de roupa fechada, no pacote, lacrada, sem usar. Não é pouco usual, né? entre os compradores compulsivos. Então, desculpa até, Verônica, quem fez a pergunta? Quem fez a pergunta foi a Marisa. Então, desculpa. A Sara também fez uma pergunta semelhante. Ela quer saber se isso é uma doença e ela acha que foi curada porque não está mais tão endividada. Tá, ok. Para esses casos mais severos, é caracterizado sim como uma doença. A gente até comentava antes de começar o programa, né, que isso é classificado como uma doença, assim como um transtorno psiquiátrico que tem... Precisa ser diagnosticado. Precisa ser diagnosticado. É muito importante que quem nos acompanha agora sabe que aqui não trata-se de uma consulta médica. Não é? É preciso que haja um diagnóstico bem feito, que vai levar em conta não somente uma dessas questões que a Elaine falou, mas vai levar em conta o conjunto de todas elas nesse momento da vida da pessoa. Até porque, assim, quando você pensa, Ricardo, no exagero, você, por exemplo, sei lá, a pessoa ganha 1.000 e ela tem de endividamento 10.000. Opa, pera, ela tem 10 vezes aquilo que ela ganha em dívidas. Isso é um exemplo. Eu estava vendo outro dia um caso de um rapaz que ganha R$800 e tem R$40.000 de dívida. Ou seja, para ele chegar nesse ponto... E aí tinha um outro caso que a pessoa dizia assim, olha, eu peguei um empréstimo consignado para pagar uma dívida que eu tinha. E em 3 dias eu gastei R$9.000, os R$9.000 que eu peguei. Pô. E não pagou a dívida. Então, ele fez mais uma dívida... Né? E isso é uma bola de neve. Então, essa pessoa que tem a compulsão, ela tem a sensação de estar num novelo, num negócio que não tem fim. É uma coisa depois da outra. Por isso que a gente vê, de modo geral, como você disse, não é um diagnóstico que a gente está dando aqui ao vivo, né? Mas que é uma pessoa que ela tem um comprometimento, sim. Ok, muito obrigado. Eu estou aqui com uma pergunta que é a Aldemira Maria Mendes, ela é nossa sócia pelo boleto. Obrigado, viu, Ademira? É uma pergunta para Augusta, que está aqui representando o PROCON. E ela diz o seguinte, o meu esposo faleceu há 10 anos. E há 2 anos o cartão de crédito está me ligando o tempo inteiro. Quando a pessoa morre, a dívida permanece? A rigor, sim. Quer dizer, muitos dos contratos que as pessoas firmam prevêem que os sucessores... arcarão com esta dívida, ou seja, a pessoa contrai uma dívida, ela assina um contrato de compra ou de financiamento e ela está ali empenhando também as pessoas
com quem ela convive. Agora, em que circunstância essa empresa vai poder executar essa dívida? Se houver um bem a ser inventariado. Do contrário, essa empresa não tem como obrigar aquela família a efetuar o pagamento. Em tendo um bem a ser alvo de inventário, a empresa pode, então, se inscrever como credora dentro daquele inventário, salvo algum engano aí que eu... Explique melhor, por gentileza, o que é um bem que pode ser inventariado. Um imóvel, um veículo, um bem que, quando a pessoa morre, ele não pode ser disposto enquanto não for feito o inventário, tá? Quer dizer, aquela família vai ter que partilhar aqueles bens. Ao iniciar este processo de inventário, a empresa credora, que tem, com quem ele contraiu a dívida, pode ir lá e dizer, eu me inscrevo neste inventário. Não é diferente, Ricardo, da empresa que abre falência. Okay. A empresa abre falência, quem tem alguma coisa para receber daquela empresa se inscreve como credora naquele processo de falência. Então, à medida que os bens forem sendo vendidos ou leiloados, as pessoas vão recebendo parte ali daquilo que foi aferido. Então, no caso da pessoa física, tem este aspecto. Se não existe bem, a família, de alguma forma, está obrigada, mas ninguém assinou concordando com aquilo. Não houve a anuência. Então, de que forma pode ser feita a cobrança? Através do inventário. Ok, muitíssimo Você obrigado. recebe as coisas boas, mas as coisas ruins também. Quer dizer, você está herdando dinheiro, mas também as dívidas. É uma coisa, né? muito importante para que todo mundo ponha a vida em dia, porque ninguém sabe a hora que a gente vai para o céu e não vamos deixar aqui conta para ninguém pagar, pelo amor de Deus. E aí eu queria só aproveitar e falar um pouquinho a respeito do que a Elaine estava falando, que é uma coisa que nos preocupa profundamente. Eu vi que você ficou agitada. Porque a gente recebe muitos casos de pessoas que chegam e dizem assim, a minha irmã morreu por causa das dívidas. Oh, meu Deus. Porque é uma situação de tamanha angústia que a pessoa vive, e é isso, quer dizer, ela pode ter a compulsão pela compra, mas ela fica angustiada, primeiro porque aquilo não está fazendo bem para ela, e segundo porque a dívida precisa ser paga. E aí são os cobradores ligando. É claro que existem algumas proteções no código a respeito disso, quer dizer, ninguém pode, isso está na lei, ninguém pode, em função de uma dívida, ser exposto a uma situação de constrangimento. O que significa isso? A empresa que está cobrando não pode ligar para o seu vizinho, não pode ligar para o seu patrão, não pode ligar para o seu chefe, não pode ligar para o seu amigo. Ela pode ligar para você e fazer a cobrança. Agora, é uma situação de profunda angústia. E a gente, mais de uma vez, viu situações em que as pessoas morreram porque estavam profundamente angustiadas com as dívidas. Poxa vida. Obrigado, querida, pela dica. E olha que nós estamos apenas começando, viu? Vamos lá, Verônica, próxima pergunta. Para quem é? Para o Laureano aqui. Tem um e-mail da Elisângela. Ela disse que está casada há 2 anos e ainda está endividada por causa do casamento. Eles fizeram empréstimos para bancar todas as despesas, parcelou o limite do banco e hoje estão numa situação muito difícil. Viu no jornal que é necessário colocar tudo no papel que gasta e comparar com o que se recebe, que a Elaine comentou. Então, ela se desanimou porque isso está muito acima, né, do que eles recebem, as dívidas que eles têm. Então, hoje precisa saber como resolver essa situação, me livrar dos empréstimos e conseguir poupar algo, porque tem uma filha de 4 meses e hoje se faz empréstimo para quitar as dívidas. É uma situação, eu estou até para fazer talvez um curso para os noivos na situação. Olha que ideia fantástica. É um gasto muito grande. Um curso de noivo sobre a vida financeira. Exato, quer dizer, o objetivo maior mesmo que é, né, o casamento, a igreja com Deus, essas coisas, quer dizer, já acabou. Você vê uma pompa nos casamentos, um gasto, e você pode fazer o melhor que sempre sai alguém reclamando. Isso não tem jeito. Então precisa, né, fazer um planejamento. Antes de casar, tem que ver realmente aquilo que você quer, o que pode fazer. Nesse caso, o que ela tem que fazer, Laureano? Não tem jeito, ela vai ter que se apertar, né? Ela vai ter que, por exemplo, ficar um tempo... Ela não, a família. Por isso que eu digo, é um planejamento financeiro familiar. Então, o marido também vai ter que estar, né, consciente disso, sentar os dois e vão ter o quê? Por exemplo, TV a cabo, né, eliminar, celular, compra o pré-pago.
Passar longe de shopping center. Fica um ano sem comprar roupa. Essa de passar longe do shopping, ó. Não tem jeito. Tem até que mudar o caminho. Jeito, mas é lógico. Teve um amigo que falou, Laureano, eu não consigo ir no shopping sem gastar nada. Não vá ao shopping. Rindo, mas é verdade, tem que mudar o caminho. Tem que cortar gastos. Exato, não tem jeito. Então ela vai ter que fazer isso, ela vai ter que ter, vamos dizer, uma economia de guerra, que a gente, né, chama isso, né? Até 1 ano, 2 anos. Aí depois ela, né, puxa, aí pode voltar a ter seu com planejamento. Colocar no papel é muito importante. Ela falou que está fazendo isso. Comparando. Então ela já deve ter uma noção, tá vendo? Embora ela não esteja muito animada em fazer isso, não é? Mas ela tem que Pela fazer. pergunta dela, ela disse que vai encontrar dificuldade em fazer isso. Isso, ela disse que já está fazendo isso, de Ela tem que comparar, fazer. só que isso realmente desanima, porque ela vê que é muito acima, né? Mas, o que Elaine, deve, é o único recebe. jeito que tem, Elaine, é isso. Porque você fazendo, você vai ver as gorduras que tem. Mas tem que anotar Que tudo. gordura é essa? É coisa que a gente ainda gasta, é que a tanto gente com não gordura, sabe. você ainda vai falar de gordura agora? Exatamente. É o que a Ai, meu Elaine Deus. falou, né? Eu conheço pessoas que têm 20 pares de sapato e É não gordura. usa um. Isso é gordura, não é mesmo? Ou se a gente Como é que gasta... se chama essa gordura? São coisas supérfluas que a gente compra. Gordura supérflua. Exato. Né? E se a gente não leva em conta, mas se você colocar no papel aí que você vê quantas coisas que você está ali que não tem nexo nenhum. Então coloca, Elaine, no papel tudo, tomou um cafezinho, durante 2, 3 meses você vai ver. Aí você vai poder cortar realmente. Agora, se não tiver jeito, ou você diminui as tuas despesas, ou você vai ter que aumentar a tua receita. Então você e teu marido vai ter que dar um jeito de arrumar outro serviço, ou um serviço melhor ser promovido. Não tem jeito. Não tem mágica. Fazer um extra. Não tem solução mágica. Ou você melhora a situação financeira, ou você corta a despesa. Quer dizer, tem que cair na real, Elaine. Tem um Muito contrário obrigado. aqui também, Ricardo, para a Elaine aqui. Por favor, ela diz que ganha R$1.000, né? E fica doente só em pensar que tem que gastar. Então, ela guarda todo mês a metade do salário. E se isso não acontece, se ela não consegue guardar pelo menos a metade, ela fica desesperada, não compra nada. E ela acha que isso é doença, porque ela passa 1 ano sem comprar um sapato ou uma peça de roupa, enfim, é o contrário. Exatamente né? o contrário da Mania. mania. E aí? Não tem um nome para isso, mas assim, a gente sempre pode ver também na história da pessoa, às vezes, o medo mesmo de passar pela privação, pelo sofrimento, pela dificuldade. Tem pessoas que vão... Eu acho que assim, existe o comportamento dela preventivo. Então, eu diria que você não está errada quando você fala em guardar, em fazer a sua reserva. Mas eu acho que a gente também tem aquele limite de trabalhar para ter também os prazeres da vida, algumas coisas que são bacanas. Sei lá, eu trabalho e comprar um sapato pode ser uma... Opa, barulho fora do normal aqui, desculpa. Não, é para todo mundo saber que a gente está ao vivo mesmo. Então, você está assim, recebendo os e-mails. Estou recebendo aí. os e-mails aqui. Então, eu diria que pensa por que não gastar, né? Por que não também se presentear com algumas coisas e tentar ver o cálculo. Alguns, aí eu acho que o Laureano pode nos ajudar, mas alguns cálculos falam que você guarda de 20% a 30%, 10%, poupando, dependendo do seu salário, dependendo de quantos anos você tem. Todos esses cálculos são importantes, né? Então, quanto menos idade, eu posso poupar um pouco menos. Se eu tenho mais idade, eu tenho que poupar mais para garantir, sei lá, uma aposentadoria, um ganho. Porque a gente também tem uma curva de produtividade, né, Ricardo? Então, à medida que essa curva vai decaindo, você vai produzindo menos e a tendência é que, às vezes, no final da vida, você vai ter também um ganho diferente, ou não. Né? Você começa aqui e você consegue manter. Eu quero manter o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje. Então, tem alguns cálculos que eu não sei fazer. Verdade. Laureano sabe melhor do que eu, né? De saber quanto eu vou conseguir ganhar. E isso é planejamento. Então, talvez, o que você pode fazer é afrouxar um pouquinho mais também a sua dureza aí quanto à sua economia, mas eu acho que ela não tem um comportamento de todo errado. Ela tem um comportamento prudente. O exagero que Ela não faz precisa bem. apenas regular, adequar um pouquinho. Ok.